Seguimos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as esperava, que as separava, um traço de união que as aproximasse. Aí a gente pode perceber um exclusivismo religioso ou mesmo científico, onde o orgulho do ser humano nos leva à limitação e nos torna exclusivistas. Como é importante refletirmos e descobrirmos o sentido de tudo, e como é triste essa estreita compreensão que fazem alguns, seja no campo de ensinamento científico, que é a matéria, ou no campo religioso, que é a moral. A fé raciocinada, ela nos traz essa junção perfeita que é a ciência e a religião. Nos traz um rico entendimento, em vez de estacionarmos, podendo dizer assim, numa visão, como falamos, estreita. E quando ele diz aqui que esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo e as suas relações, ele nos traz as leis divinas, as leis universais que vieram para aproximar, que vieram para fazer para que a gente caminhe de forma melhor, tendo pontos de vistas melhores, mas que nós, homens, e muitas das vezes afastamos. E ele segue, né? No outro slide, com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as leis que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências, essas relações nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Para exemplificar, para citar uma situação e que a gente possa de repente entender esse trecho, eu vou dar um exemplo aqui de uma gestação, por exemplo, onde a ciência, na grande maioria das vezes, ela não consegue antever um problema genético que possa ocasionar, né, num irmão que esteja vindo, que vai se gestar naquela barriga da mãe. E no decorrer da sua gravidez, se descobre que esse feto, no caso ainda, tem uma síndrome. A gente pode citar aqui a síndrome de Down, né? E a gente pode perceber que nesse momento, se a gente tiver o exclusivismo, a gente tende a pensar na ciência só, né? E aí a gente tem muitos casos de abortos, porque o filho não é perfeito, então retira e eu tento de novo. Se faz estudos, se faz exames para ver se o outro virá da mesma forma. Como se fosse a gente trocar uma boneca, um brinquedo, um boneco que veio com defeito. E não é assim. E pensando junto, tanto a ciência quanto a fé, nesse momento é que a gente pode presenciar o ser humano, né, dando a oportunidade, mesmo sabendo dessa síndrome, dando a oportunidade desse irmão vir à vida, e que muitas das vezes a gente vê esse irmão transformando famílias moralmente, transformando a vida não só dele que veio aqui para resgatar algo, também transformando a vida dos semelhantes dele que muitas das vezes sabemos que aceitaram esse propósito bem antes de aqui estarem.
como é bonito isso, né, meus irmãos? Como é impactante isso, de você ter o conjunto dessas duas, ciência e religião, e num momento tão difícil quanto esse, você ter o amor, saber que aquilo é uma genética, mas saber que aquilo tem um propósito maior. Né? É, esse filho, como eu falei, ele leva às vezes as famílias a um patamar espiritual muito além do que imaginamos. Não sei se eu me fiz entender, meus amigos, mas foi o que eu tentei, foi o que eu achei para resumir esse ponto, né? Tudo tem um porquê, e Deus e nosso mestre Jesus nos dão uma oportunidade que às vezes não percebemos. E eles seguem aqui. Há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmagas, se tentam resistir-lhe, em vez de acompanharem. Um dia todos terão essa visão. Se não, estarão sozinhos caminhando na contramão. Como a gente sabe, muitos procuram, né, na dor, uma compreensão, um alento para o que acontece na nossa vida de, entre aspas, ruim, né? Porque sabemos que tudo é trabalhado para o nosso progresso, para o nosso bem. E muitos, por não acompanharem, vão na dor, vão da pior maneira. Mas, como eu falei, sabendo que tudo é em prol do nosso progresso, meus irmãos.